Boa tarde, gente. Mais uma tarde iniciaremos a nossa aula. Hoje falaremos de sinônimos e antônimos, homônimos e parônimos, certo? Observem o vídeo e preste bastante atenção para poder responder às atividades. Olá, turma! Hoje na nossa aula de português, o nosso tema será sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. Com certeza vocês já ouviram falar de sinônimos e antônimos, mas de parônimos e homônimos muitos de vocês ainda não ouviram falar sobre eles. Mas hoje nós veremos cada um deles. Prestem atenção e façam suas anotações. Não esqueçam. Sinônimos são palavras que apresentam som e grafia diferentes, mas sentidos iguais ou semelhantes. Ou seja, gente, o som de uma palavra e de outra são totalmente diferentes. O que é grafia? Grafia é a escrita. A escrita dessas duas palavras são diferentes, porém o significado delas são idênticos ou semelhantes. Um exemplo: morrer. Morrer é o mesmo que falecer. Vamos compará-las. O som delas, ao ser pronunciado das duas palavras, é igual ou diferente? Diferente. A grafia delas, ou seja, a escrita, é igual ou diferente? Diferente. Mas o sentido delas é igual ou diferente? Igual. Porque quando eu falo assim, João morreu, eu posso substituir essa palavra morreu por João faleceu, porque são sinônimos, ou seja, a palavra morrer e a palavra falecer, uma pode substituir a outra porque os sentidos são iguais ou semelhantes. Um outro exemplo: feliz é o mesmo que alegre. É um outro exemplo. Vamos ver um outro exemplo de sinônimos. Hoje tive uma recordação. Qual é o sinônimo de recordação? Hoje tive uma lembrança. Ou seja, resumindo, sinônimos são palavras com sentidos semelhantes ou iguais. Exemplo prático: Bob Esponja encontrou seu caracol bem distante de casa no campo das águas vivas. Observem essas duas palavras que eu destaquei: encontrou e distante. Ou seja, eu quero um sinônimo para essas duas palavras. Qual é o sinônimo de encontrou? Pode ser achou. E de distante, longe. Então vamos lá. Bob Esponja achou seu caracol bem longe de casa no campo das águas vivas. Observa que a frase ficou com o mesmo sentido. Por quê? Porque os sinônimos são palavras com sentidos iguais ou semelhantes. Antônimos. Antônimos são palavras que apresentam som e grafia diferentes e sentidos opostos. Ou seja, tanto a escrita quanto o som delas são diferentes e os sentidos são contrários. Um exemplo para vocês. Calçado. Qual é o contrário de calçado? Descalço. Dia. Qual é o contrário de dia? Noite. Então vamos para os nossos exemplos. Primeiro exemplo: bem. Qual é o antônimo de bem? Mal. Hoje eu estou muito bem. Eu quero botar o contrário, então vou dizer: hoje eu estou muito mal. Próximo exemplo: noite. Qual é o contrário de noite? Dia. Ou seja, é o seu antônimo. Antônimo, não se esqueçam, quer dizer o contrário. Então vamos lá. Ai, que dia bonito. Qual é o contrário de dia? Noite. Ai, que noite bonita. Então, antônimo são palavras contrárias, são palavras opostas. Exemplo prático. Antes de dormir, Bob Esponja coloca seu despertador alerta para poder acordar. Eu destaquei duas palavras: dormir e acordar. Aqui são duas palavras que são antônimas. Ou seja, qual é o contrário de dormir? Acordar. Qual é o contrário de acordar? Dormir. Não esqueçam. Então, Bob Esponja, antes dele dormir, ele coloca algo para ele acordar, que é o contrário dele dormir. Homônimos. Homônimos são palavras que apresentam som e grafia iguais ou semelhantes, mas sentidos diferentes. Ou seja,
Apresenta o som, a pronúncia muito semelhante ou igual. A grafia, a escrita, pode ser igual ou semelhante, mas os sentidos, gente, são totalmente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos lá para os nossos exemplos. Primeiro exemplo: manga. Manga, essa primeira manga aqui que eu tô falando, é uma fruta. O homônimo dessa manga eu tenho manga. Essa manga aqui que eu tô falando é um substantivo relacionado a uma parte da nossa camisa, uma parte de uma blusa. Então, observem. A grafia é igual? Sim. A pronúncia é igual? Sim. Mas o significado, o sentido dela é igual? Não. Próximo exemplo. Eu tenho acento com C, que significa um sinal gráfico, que nós já estudamos na língua portuguesa, e nós temos um homônimo dessa palavra, que é assento, que significa algum local onde a gente pode se sentar. Então vamos lá. Assento, acento. A pronúncia é igual? Sim. A escrita é igual? Não, mas é semelhante. O que que mudou? O C e o SS. E o sentido é diferente? Sim. Então vamos lá. Os homônimos eles podem ter a escrita igual ou parecida, tá? Nem todas vezes vai ser igual, elas podem ser parecidas, como no caso de acento e acento. Os sons, a maioria das vezes é igual ou semelhante, e os significados são diferentes. Exemplo prático. Eu botei aqui um exemplo prático de homônimo: caçar e caçar. Nós temos aqui o Bob Esponja caçando água-viva, porque a palavra caçar com C cedilha significa o ato de procurar algum animal, de pegar um animal, certo? E nós temos do outro lado caçar com dois S, que significa anular, ou seja, tirar o poder de alguém, tirar de alguém, anular alguma coisa. Então eu botei aqui a foto do Lula Molusco na cadeia, que é uma forma de anular a liberdade de alguma pessoa. Então é um exemplo prático de homônimo: caçar e caçar. A pronúncia é muito parecida, a escrita é parecida, mudou só o C cedilha e o SS, e os significados são totalmente diferentes. Parônimos. Parônimos são palavras que apresentam som e grafia bem parecido, mas os significados são diferentes. Ou seja, nos parônimos, diferente dos homônimos, não se confundam, tá? Os homônimos eles ainda têm a escrita parecida, a pronúncia parecida e o significado diferente. Nos parônimos, a diferença dos homônimos para os parônimos. Nos parônimos, gente, a grafia e o som são parecidos, mas dificilmente são iguais. Vocês vão saber de cara que é um parônimo. Por quê? Ó, eu vou dar um exemplo agora para vocês. Observe. Primeiro exemplo: cavaleiro. Qual é o parônimo dele? Cavalheiro. Vocês observaram a pronúncia? Cavaleiro, cavalheiro. Nós tivemos uma diferença na pronúncia, no som. Bem que vocês já, quando vocês olharam que teve uma diferença na pronúncia, aí vocês olham a escrita. A escrita de cavaleiro e cavalheiro é diferente. Já é diferente na pronúncia, é diferente na escrita e os significados são diferentes, são parônimos. Porque os homônimos eles têm que ter pelo menos ou a escrita parecida ou o som parecido. Se tudo for diferente, significa que ele é um parônimo. Outro exemplo, eu tenho comprimento e o seu parônimo é cumprimento. Olha, vamos lá. Por que eu sei que isso daqui é um parônimo? Primeiro, a escrita é diferente. Comprimento e cumprimento. Comprimento é com O e cumprimento é com U. Segunda coisa, o som é diferente. Quando a gente pronunciamos comprimento e agora cumprimento, olha a sonoridade. Olha o som que sai. Dá para diferenciar na hora, né, gente? E os significados são diferentes. Então vamos lá. O que que é um cavaleiro? Cavaleiro é aquele que anda de cavalo. O que que é um cavalheiro? Cavalheiro é aquele homem educado
que ajuda a dama e tal. Comprimento. O que é um comprimento? É uma extensão, é uma medida. Você quer medir o comprimento da sua sala. Cumprimento. O que é cumprimento? Cumprimento é uma saudação. É você chegar para uma pessoa e dizer: Oi, como vai? É um cumprimento. Exemplo prático. Eu tenho aqui um exemplo prático de parônimo, tá? Vamos lá. Eu tenho a palavra absorver e a palavra absolver. Vamos lá. Primeira coisa, porque eu sei que é parônimo. Escrita diferente. Segunda coisa, olha a pronúncia. Absorver, absolver. A pronúncia é diferente. E os significados são diferentes. Vamos ver o significado. Absorver, eu botei o desenho aí do Bob Esponja quando ele estava doente. Bob Esponja, como ele estava doente, como ele é uma esponja, ele absorveu. Ou seja, ele sugou. Absorver significa sugar, significa sorver. E nós temos do outro lado absolver. O que significa absolver? Absolver significa perdoar. Quando um amigo de vocês fez alguma coisa de errado, mas você foi lá, fez o papel de um bom amigo e acabou perdoando, desculpando. Significa absolver. Ou seja, você está lá num julgamento e o réu foi absolvido. Vem do verbo absolver, porque ele foi perdoado. Por isso que eu botei aí o desenhozinho do Bob Esponja, do Patrick e do Lula Molusco, porque Bob Esponja e Patrick perdoaram o Lula Molusco por não ser um bom amigo. Obrigada, turma, pela atenção. Façam suas anotações. Espero vocês na próxima aula. Se estiverem com dúvidas, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, tá? E não esqueçam de enviar as atividades pelo e-mail. Beijinhos e abraços.